Olá, iniciamos pela Web Rádio Estação da Luz mais um programa Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demário, também meu amigo Ronaldo Gomes, estaremos juntinhos com você aqui ao vivo, em transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube. E, portanto, você pode fazer a sua participação. Inclusive está aí, pelo WhatsApp. Você também pode participar do nosso programa, fazer seu comentário, também uma pergunta, porque a segunda parte do programa é sempre dedicada às perguntas daqueles que estão nos acompanhando. Mas o nosso Ronaldo Gomes já está aí na telinha e passando a palavra a ele, Ronaldo, sua saudação. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez por estarmos aqui, que possamos, eu e Marcos, ser inspirados por nossos mentores, pelos bons espíritos, para que possamos, de alguma forma, aprendermos uns com os outros. Gratidão pelo carinho de sempre. Bem, nós estamos no mês de outubro e mês de outubro é mês de homenagem a Allan Kardec por todo o movimento espírita face à sua data de nascimento. Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E hoje nós vamos, dentro do tema que estamos propondo, ou seja, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, ao mesmo tempo, homenagear o codificador do Espiritismo. Isso porque esse tema, ele, na verdade, faz parte de um texto de Allan Kardec, publicado em O Livro dos Espíritos, no comentário à questão 685A. Eu não vou ler todo o comentário de Kardec, mas só o trecho específico do tema do programa. Então, depois que os espíritos superiores dão a resposta à pergunta que ele realiza, Kardec faz todo um comentário ligado à educação e diz o seguinte, abrindo aspas: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas, portanto, você que está aí nos acompanhando, nós acabamos de fazer aqui a leitura de trecho do comentário de Kardec, a questão 685A de O Livro dos Espíritos. Você que prestou atenção, vai dizer, mas o tema do programa é exatamente a frase final de Kardec. Isso mesmo, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E nós vamos mergulhar nesse universo, não é mesmo, Ronaldo? Essa questão de adquirir hábitos. Com certeza, mas como o mês de outubro é homenagem a Kardec, eu gostaria de dedicar pelo menos uns 3 minutos, se você permitir, com uma pergunta para que você possa nos ilustrar esse grande espírito que esteve entre nós. Codificar a doutrina espírita parece que foi uma coisa muito fácil, mas não foi. Levando em conta uma época que não havia as tecnologias de hoje. Se fizermos uma comparação, uma codificação aos dias de hoje, talvez seria bem mais prático. Com toda essa tecnologia, alguém poderia gravar o que Kardec estivesse falando, não escrevendo, de repente. Mas naquela época, não. Era aquela maquinazinha de datilografia ou era só escrevendo? Eu creio que escreveu muito mais do que datilografou. Então, Marcos, essa homenagem a Kardec é ímpar, porque ele, com a Amélie Boudet, porque não podemos nos esquecer dessa mulher, desse espírito também que veio trazer a ele o equilíbrio e, de tal forma, uma força que, muitas vezes, ele deixa isso claro, as forças, às vezes, faltavam, mas que nunca faltou o apoio espiritual, mas também da sua esposa, que foi um grande alicerce, eu posso dizer assim, para que ele pudesse codificar a doutrina. Por que eu estou dizendo isso? Porque eram cartas, milhares de cartas que ele
mandava e vinha a resposta para ele sobre vários aspectos, vários assuntos de filosofia, de ciência, de religiosidade, a outros médios de vários lugares. E ele conseguiu compilar tudo isso à custa da própria saúde. Foram noites, foram dias, tivemos o ato do Fé de Barcelona ainda, em sua época. É que retratar essa homenagem a ele é pouco, mas eu creio que Kardec ficará satisfeito em deixarmos isso claro para ele. A humildade dele foi que fez toda a diferença. Por que eu digo isso também? Porque ele, antes dessa codificação, ele sempre foi um homem da ciência, física, da química, pedagogo, enfim, já trazia todo um amparato dele mesmo da sua evolução, mas que a sua humildade com a codificação, ele deixava sempre isso claro. A universalidade da comunicabilidade dos espíritos, e como nos trazia também Chico Xavier. Quem vos fala não sou eu, mas os espíritos que estão aqui através de mim falando. E Kardec foi esse espírito, este homem, que na sua simplicidade fez toda a diferença. Eu gostaria que você apenas me corrigisse em alguma coisa que eu possa ter falhado em não comentar, que são outros, muitos assuntos. Sem dúvida, Ronaldo. Kardec merece todas as homenagens, e lembrando que antes de ser o Allan Kardec, ele era o professor Denisard Rivaio, que foi formado no Instituto de Yverdon, onde ele estudou com Pestalozzi e tantos outros educadores, e lá na Suíça. E quando ele retorna para a França e se estabelece em Paris, ele já de imediato começa a trabalhar na área da educação. Ele lança seu primeiro livro com o método pestalozziano aplicado à aritmética, substituída hoje pela matemática, e na sequência ele vai conhecer Amélie Baudet, que você citou. Amélie Baudet, que também era professora, é bom lembrarmos disso, ela era professora e poetisa. Eles casam e os dois juntos eles vão fundar, mais com um tio de Kardec, o Instituto Rivaio, que funcionou durante alguns anos lá em Paris, e era uma escola que trabalhava de acordo com o método pestalozziano. Kardec, antes de conhecer o Espiritismo, que ele só vai, na verdade, começar a trabalhar em cima dos fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos, só a partir de 1855. Então, antes disso, ele se dedicou muito à educação. Ele é pioneiro em lançar na França, e praticamente para a Europa, mas especificamente na França, cursos de educação, de formação para as moças, as mulheres, que eram ainda discriminadas lá na época, na primeira metade do século XIX. Ele, o professor Lévi Alvarez, grande educador francês, amiguíssimo de Kardec, trabalharam muito em relação a isso. Aliás, Kardec, né, enquanto nosso professor Denisard Rivaio, ele conheceu ilustres educadores franceses, trabalhou, e também literatos, cientistas, porque ele era ligado à ciência do magnetismo, que vem lá de Mesmer, e tantas coisas. Ele foi contemporâneo e amigo do escritor Victor Hugo, só para lembrarmos aqui um grande personagem. Bom, então, antes de realmente ele mudar para Kardec, né, e o Espiritismo, o nosso professor Denisard Rivaio deixou 22 livros publicados sobre pedagogia, sobre metodologia, sobre matemática, sobre a língua francesa. E os livros dele de aritmética, né, e língua francesa chegaram a fazer parte da bibliografia utilizada pela Universidade da Sorbonne. Então, quando ele, no Livro dos Espíritos, aborda a educação, é o educador que está falando mesmo, e que projeta agora algo mais profundo, porque agora é o educador que vislumbra na criança, no jovem e em todos os seres o espírito
imortal, reencarnado, e que vai continuar a sua vida no depois da morte. E aí, então, ele percebe que o que ele já defendia, que era o que hoje nós podemos chamar, né, de educação em virtudes, ou educação ética, educação em valores humanos, ele sempre defendeu isso, porque essa era também a defesa de Pestalozzi, mas aí ele percebe que é muito mais amplo, e que Jesus, com seus ensinos morais, que ele resgata através do Espiritismo, são a base dessa educação, que ele, então, intitulou de educação moral. Então, ele merece todas as homenagens, porque quando ele abraça as pesquisas a partir de 1855, ele realmente, você lembrou muito bem, Ronaldo, ele já estava aposentado, ele já tinha conseguido fazer a aposentadoria dele, e então ele não tinha nem dia nem noite. Essa que era a verdade. Os seus biógrafos colocam que Kardec dormia em torno de 4, 5 horas por dia, e não muito mais do que isso. E ele utilizava todo o tempo disponível dele para poder conversar com os espíritos, formular as perguntas, escrever os artigos. Ele fundou a Revista Espírita. Chegou um ponto que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por ele, teve que contratar um secretário, porque ele estava recebendo mais de 200 cartas por mês. Hoje em dia, né, Ronaldo, se nós somarmos o que recebemos pelo WhatsApp, por exemplo, por e-mail, é muito mais do que isso. Mas na época não era fácil, porque tudo era manuscrito, era na mão, tudo, escrever os artigos, as cartas, dar as respostas, os espíritos, que não tinham gravador, você lembrou muito bem, os espíritos escreviam através dos médios, ou seja, Kardec utilizou muito a psicografia, porque não tinha como utilizar a psicofonia, porque não dava tempo de transcrever. Então, a preferência era a psicografia. Então, a cada reunião mediúnica, eram, assim, né, calhamaços de papel que depois precisava ser lido, precisava ser revisado, transcrito. As provas para os livros, porque os livros eram escritos à mão, e ia para a gráfica, no famoso linotipo ainda, né? Ou seja, os tipos que montavam as palavras, as frases, e uma folha era impressa, isso voltava para o autor, que no caso é Kardec, e ele pacientemente tinha que, folha por folha impressa, fazer a leitura e manualmente, nas margens, fazer a devida correção para poder voltar para a gráfica. Então foi um trabalho assim maravilhoso, esplendoroso. Kardec dedicou então o resto da sua vida a esse trabalho. Se nós considerarmos, né, do início da pesquisa, em 1855, até a sua desencarnação em 1869, foram 14 anos consecutivos dedicados ao estudo e divulgação do Espiritismo. Então merece todas as homenagens. E aí é que eu aproveitei o gancho. Esses hábitos adquiridos, Kardec não pode nos dar um exemplo disso? Com certeza, com certeza. Então vamos puxar por aí. Isso. Por aí. Porque ele dá esse exemplo. Como pode um homem, numa encarnação só, vamos analisar, por mais que estudasse tudo, esses hábitos, esses conhecimentos já estavam ali sendo, só faltava realmente, como foi que aconteceu, os caminhos para que ele fosse dando do seu desenvolvimento para esse hábito, para esses hábitos. Eu gancho. Sem dúvida, Ronaldo. Você vê, olha a força da educação para formar bons hábitos nos educandos. Allan Kardec foi estudar lá no Instituto de Yverdon com Pestalozzi quando ele tinha 10 anos de idade, quando ele dá entrada lá. Ele ficou no Instituto de Yverdon entre 8 e 9 anos, mais ou menos, praticamente 10 anos.
ele ficou praticamente 10 anos no Instituto, até obter toda a sua formação. Inclusive, ele sai com a formação técnica, né, de pedagogo, né, de ser um administrador escolar, de ser professor, ele já sai formado. Pois bem, onde ele vai adquirir, então, os bons hábitos, né? De onde vem o conjunto de hábitos adquiridos de Kardec? Bom, alguém aqui vai dizer assim, mas ele já trazia toda uma bagagem de vidas passadas. Claro que sim. Disso nós espíritas não temos nenhuma dúvida. Não só ele, como todos nós, trazemos uma bagagem que vem de vidas passadas. Mas, quando nós reencarnamos, nós sofremos diversas influências aqui na Terra, da matéria, né, do nosso organismo físico, dos nossos pais, dos grupos ao qual nós vamos pertencer, a cultura que nos envolve. São diversas influências. E nem sempre o espírito consegue se manter íntegro diante de todas essas influências. Daí a importância, então, da educação. Primeiramente, a familiar e, na sequência, a escolar. Lembrando que o Instituto de Yverdon era um internato, ou seja, as crianças ficavam no instituto e recebiam a visita dos pais. Podiam também, no período de férias, irem para a casa dos pais para depois retornar. Portanto, a influência sobre ele da escola foi muito grande, né, porque ele vivia na escola, dormia na escola. Então, olha a importância da escola aqui. Porque Pestalozzi e demais professores conseguiram incutir nele bons hábitos, e é disso que nós estamos falando, conjunto de bons hábitos. Não é? É isso que eu ia colocar agora, uma escola que os professores desenvolviam não apenas o cognitivo, que é a troca do conhecimento em relação a todas as áreas do conhecimento, mas também o aspecto humano, o aspecto afetivo, o aspecto da educação como um todo, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo, que é justamente os sentimentos, que era o quê? Uma liberdade com toda uma autonomia, com criticidade já naquela época, mas trabalhando o aspecto humano e dos hábitos adquiridos que os espíritos tinham ali naquele momento. Ou pensávamos que era fácil Pestalozzi estar à frente daquele trabalho, com uma diversidade grande com aqueles espíritos. Não. Tinha também os seus problemas, mas ele trazia a família. Olha o outro aspecto importante, porque não me falha a memória, se eu estiver errado, Marcos, a escola era uma escola viva, aberta. Uhum. O entra e sai normalmente de família, das crianças, eram aberto, mas havia, sim, o aspecto desse respeito, do aspecto da fraternidade, da solidariedade, dos limites, que com certeza, agora estou falando de 1700, o negócio é sério, para que possamos compreender aí, Pestalozzi. Então, eu penso que Kardec deveria de ser Kardec mesmo. E uma nova oportunidade, vamos falar de Leon Denis, que é um outro aspecto, já comentamos aqui, mas sim, vamos falar. Mas olha só que bacana. Olha só que hábitos adquiridos ali, que já trazia como espírito imortal, mas também, você colocou bem, o aspecto social do momento, daquela sociedade que nós estamos colocando, com todos os seus problemas da época ali. Mas ele foi desenvolvendo e adquirindo tudo que já estava nele, para que, com a codificação, aquilo então aflorou. Observamos isso que aflorou. O homem Denisard e o homem Kardec, olha só a diferença. Quase nenhuma, se pararmos para pensarmos. Porque um homem de conhecimento, um grande baluarte da sua época, conhecedor na sociedade, estimado na sociedade, respeitado, usa um pseudônimo, justamente porque ele sabia dessa seriedade do trabalho espiritual que ele estava trazendo dessa responsabilidade. Até então, não. Depois, sim, ele começa a ter
observar essa responsabilidade, que não era ele era apenas um codificador, um compilador daquelas mensagens que estavam vindo. Eu estou fazendo essa separação, Marco, Sim. porque os hábitos adquiridos é justamente isso. Você percebe os dois aspectos. Ele com Pestalozzi, a educação que ele teve, e ele com a pergunta 917 com os espíritos, trazendo ali, e vem a luz que vai 16, 17, 18, 19, que é os espíritos, que é através da educação, e que ele fala dos hábitos adquiridos, que nós vamos desenvolver, de fato, uma sociedade mais humana e mais espiritualizada. E Kardec nos deu, nesse conjunto de hábitos adquiridos, o exemplo de ser uma pessoa disciplinada, responsável, organizada, que planejava também o seu trabalho, o seu dia a dia. E tudo isso são os bons hábitos que nós podemos trabalhar na formação das crianças, tanto no lar quanto na escola. E é muito simples. Por exemplo, criança gosta de brincar. É claro, isso é mais do que natural. Criança, quando brinca, normalmente espalha os brinquedos, que também é natural. Não dá para exigir que a criança, desde pequena, já saiba pegar um brinquedo, brinca com ele, guarda e pega outro brinquedo. Não, normalmente isso não acontece. Mas, por exemplo, eu tenho uma regra aqui em casa, né, para receber netos, sobrinhos, assim por diante, né? E eu brinco, eu falo assim, bom, vocês já sabem, tá? Quem bagunça é quem arruma. Então, tudo bem, vamos brincar? Vamos brincar. Tá? Mas na hora que tem que ir tomar banho, na hora que vai jantar, ou que tem que ir embora, não sei o quê, tem que arrumar. Tem que recolocar as coisas no seu devido lugar. Não pode deixar tudo espalhado, né, achando que os anfitriões, os donos da casa, é que vão ter que guardar tudo. Ou o papai e a mamãe, ou o vovô e a vovó. Então, você com isso começa a criar nesse espírito um bom hábito. Depois você começa a mostrar, que, olha só, vamos aprender aqui a organizar. O que é organizar? Bom, podemos espalhar os brinquedos, mas não misturá-los. Você já pensou misturar as peças de 2 quebra-cabeça? Como nós vamos quebrar a cabeça para depois começar a separar tudo? Então, se cada jogo, cada brinquedo ficar num determinado lugar, né, mesmo que seja lá espalhado pelo chão, você já começa a criar o hábito da organização. Na hora de guardar os brinquedos, vamos aprender a organizar. Ao invés de jogar tudo de uma só vez para dentro de uma caixa, seja lá o que for. Não, calma. Tem a caixa para as bonecas, não sei o quê, né? Então, você começa a trabalhar com a criança para que ela comece a adquirir esses bons hábitos. Agora não só esses, né, Ronaldo? Fala, pode falar. O que eu gostaria de colocar aqui? Eu vou mexer um pouquinho com a cabeça de todos nós. Vamos lá. Há como nós... Eu vou colocar isso porque nasce uma criança, uma beleza, né? Todo mundo fica feliz, fica anestesiado, seria a palavra certa. Parece com o papai, parece com a mamãe. Não, parece mais com a vovó, com o popô, e a coisa vai passando. Marcos, nós estamos falando de hábitos. Você tocou bem no aspecto, 4 anos, vamos botar 3, 4 anos para frente. Mas há como voltarmos um pouquinho, nasceu a criança, de começarmos a identificar esses hábitos, ou alguns hábitos, ainda com 1 mês de vida, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O que você me diz? É uma atenção, nós estamos falando de educação. E não seria louvável, não digo ter um curso, mas ter um seminário sobre isso. Quem sabe o IBEI nós podemos um dia colocarmos um seminário sobre esse aspecto desses hábitos já a partir da tenridade. Ou não, ou eu estou falando alguma coisa muito... Ronaldo, ninguém tem tempo para isso, tem que trabalhar, é o dia a dia muito corrido, mas espera aí, é um ser, é o filho.
Não estamos tratando de. Nós temos. Eu estou falando isso porque se é um animal, um cachorro, um gato, você está toda atenção, já notou isso? E um passarinho, você troca. Mas nós estamos falando de gente agora, não estou descaracterizando nem querendo desmerecer o tratamento que você tem que ter com o animal. Correto, ok. Mas e nossos filhos? Esses hábitos adquiridos, identificar a eternidade, é impossível? Não, não é impossível, não. E é o que, na verdade, nós devemos fazer. É aquela história, né? Daquela mãe que perguntou lá para o mestre, lá para o sábio, quando eu devo iniciar a educação do meu filho? E ele vai, quantos anos ele tem? Ele está com 3 anos. Sinto muito, mãe, mas a senhora já perdeu 3 anos. E essa é uma história muito significativa, porque nós espíritas sabemos que o bebê é um espírito reencarnado, assumindo uma nova personalidade num novo corpo. Mas as tendências de caráter dele e as suas ideias inatas, ele não perde. Estão com ele, latentes, e que começam, sim, a se mostrar logo depois do nascimento. E, por exemplo, você pega ele no colo, por exemplo, e ele adora ficar no colo. Aí você põe ele no berço, ele abre berreiro. Aí o outro é o contrário, né? Se você deixa ele no berço, na cadeirinha, tá, maravilha. Mas pegou no colo, tentou, pronto. Ele empurra, ele isso. É o espírito mostrando já uma tendência dele. E na medida em que ele começa a dominar o corpo, né, já nos primeiros meses, então que ele começa já a tentar se movimentar, a virar, depois começa a se arrastar no chão, até começar a engatinhar, ele já começa a mostrar o que ele é na alimentação, se ele repudia, deixa de repudiar, etc. Você já começa a perceber as tendências. Por isso que é muito importante que os pais saibam observar os filhos. E no movimento espírita, graças a uma educadora lá de Goiânia, nós já temos há alguns anos a chamada evangelização de bebês, que é muito importante. E não apenas dentro desses aspectos dos bons hábitos de disciplina, de organização, etc., mas os bons hábitos morais. E é por isso que você, às vezes, tem que parar junto da criança, olhar para ela, como é que é mesmo? O que você quer? Não sei o que. Tá, mas não está faltando alguma coisa? Se ela ficar olhando para você e ficar meio assim, né? Faltando o quê? É uma coisa que eu já ensinei, que se chamam palavrinhas mágicas. E enquanto essas palavrinhas mágicas não forem utilizadas, eu não vou me mexer, não. O que você quer mesmo? Eu quero, por favor. Sim, sim. Tá, certo, certo. Então vamos lá. Porque é a questão moral. Vai lá e arrancou o brinquedo do irmão. Você chega, para. Ele é um chorão. Não, ele não é um chorão, não. Olha só. O que foi que você fez? Ele tinha pego um determinado brinquedo, estava com ele, você chegou e simplesmente arrancou da mão dele. Isso se faz? Olha, tem uma regra ensinada por um grande educador, que você vai conhecer daqui a pouco melhor aí, que se chama Jesus. Jesus disse o seguinte, olha, não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que eles nos façam. Você gostaria que ele chegasse e arrancasse o brinquedo da sua mão? Mas eu sou mais forte do que ele, eu não ia deixar. Não, olha só, não entra nisso não. Estou perguntando, você gostaria que ele, ou qualquer outro, arrancasse da sua mão, sem mais nem menos, o brinquedo que você tinha pego, né, para brincar? Você ia gostar que alguém fizesse isso com você? Então pensa o que você deve fazer com os outros. Então, é o conjunto de hábitos morais também que os pais, e na sequência os professores, e em conjunto pais e professores, precisam trabalhar. E você colocou bem, Ronaldo, não nos falta, na verdade, intelectualidade.
conhecimento, isso aí não falta para nós, para a grande maioria. Agora, falta esse sentimento, falta esse desenvolvimento afetivo. E é isso que Kardec está falando em relação à educação moral, que a educação moral é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí vamos pedir licença para Kardec, Ronaldo, dizer para ele, Kardec, eu vou fazer um acréscimo na sua frase. Assim, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, permita-me, educação é o conjunto dos bons hábitos adquiridos, porque é isso que está faltando. Adquirir hábitos, todos nós adquirimos, mas a educação está sendo trabalhada para adquirirmos bons hábitos e que respeitem os direitos do próximo. Então, é isso que nós temos que pensar quando falamos da educação moral. É isso mesmo, Marco. Bom, vamos à nossa segunda parte? Podemos? E é mesmo, olha só o reloginho. Tá certo, vamos às perguntas. Então, vamos às nossas perguntas. A partir daí, dessa homenagem e seguimento dos hábitos adquiridos. Vamos ver aí. Vamos às perguntas. Liliane, já li e ouvi de psicólogos que muitas crianças não têm transtornos. Não têm transtorno, mas sem falta de educação. Na visão espírita, isso pode ser verdade? Bom, Liliane, essa pergunta é muito importante. Eu vou passar a palavra a um psicólogo, que é espírita também, aqui do Rio de Janeiro, que é o Milton Menezes. E uma vez num seminário que eu estava assistindo, o Milton Menezes contou a seguinte história acontecida no consultório dele. Tá? Então, ele tinha marcado o horário para atender um casal. E esse casal se apresentou, levou o filho tinha ali por volta de 8 anos de idade, e então ele primeiro ouviu os pais, né, para saber o contexto, porque a questão era trabalhar com a criança. Muito bem. E aí vieram aquelas clássicas queixas. Nosso filho deve ter o transtorno disso e de aquilo, porque ele não para quieto, porque ele isso, porque ele aquilo, e já tivemos que trocar de escola mais de uma vez, e ele não tem disciplina, ele não sei o quê. Aquelas queixas clássicas. Né? Muito bem. Aí ele pediu que a mãe saísse para entrevistar só o pai. Então entrevistou o pai, ouviu o pai, aí pediu que o pai saísse e a mãe entrasse. E ele entrevistou a mãe, ouviu tudo, pediu que a mãe saísse e que a criança então entrasse. E ele sentou então com o garoto, 8 anos de idade, conversou, bateu um papo com ele, ouviu e tal, tudo bem. Agora você sai, que eu vou chamar seus pais aqui de volta. Aí os pais entraram, sentaram, e a mãe, para ele, bem, doutor, qual é o tratamento para o nosso filho? O senhor vai passar algum medicamento? Não sei o quê, como é que vai ser feita a terapia? E ele falou, calma, mãe, calma. Primeiro, eu estou aqui anotando, que eu vou passar aqui para vocês, tá? Estou fazendo uma indicação de um colega meu, especialista, né, para que vocês compareçam, e disse que a mãe então olhou para ele, como assim? Como assim? O senhor é especialista em psicologia infantil, e é por isso que nós viemos aqui. O senhor vai me enviar para outro terapeuta? Ele falou, não, a senhora não está entendendo. De fato, eu sou especialista em psicologia infantil, tá? Aí essa indicação que eu estou fazendo é para o casal, porque a criança, eu já cheguei à conclusão que ela não tem nada, mas vocês estão precisando de terapia, né? Porque tudo que está acontecendo com essa criança é apenas reação do que vocês estão fazendo, ou até deixando de fazer. Então não me leve a mal, tá? Como psicólogo e especialista, né, em psicologia infantil, eu estou dizendo aqui que o filho de vocês não tem nada, mas o casal está precisando, e especialmente a senhora. Me desculpe falar isso. Então, eu estou indicando este colega, porque ele é um especialista nessa área. Então, o Milton Menezes diz assim, bom, claro que ela saiu bufando lá do consultório, e não aceitando o diagnóstico. Mas é isso mesmo, Liliane. Realmente, muitas crianças, na verdade, não têm síndrome disso ou daquilo,
transtorno disso ou daquilo. Tem mesmo é falta de educação. E nós temos aí vários educadores, autores de livros, que realmente falam isso. Entendendo bem, não estamos dizendo que as síndromes, que os transtornos não existem. Não é nada disso. Claro que existe. Você desconfiou de alguma coisa, no comportamento do seu filho, nas suas ações, tem que procurar, sim, os especialistas, fazer a diagnose, tem que fazer isso, sim. Há também o lado espiritual, que não podemos descartar, porque mesmo a criança sofre também influência espiritual, pode até sofrer um processo obsessivo que vem das suas existências passadas. Então, não estamos aqui descartando nada, mas precisamos ter um olhar um pouco mais atento a essa questão, na verdade, da educação. E se o nosso filho não está mesmo com falta de educação, ou seja, ele está precisando ser controlado, ele está precisando receber bons exemplos, ele está necessitado de receber a boa influência da autoridade moral dos pais. E aí ele vai pegar um caminho tranquilo, ele precisa receber mais carinho, mais afeto, porque muitas vezes a carência está nesse campo. Então, realmente, tá? Mesmo à luz do Espiritismo, nós temos que concordar que, em muitos casos, o que existe é falta de educação. É bem lembrado, limite. E os pais também aceitarem quando detectarem que os filhos estão com alguma deficiência que precisa ser encaminhada ao profissional adequado, que ele vá fazer todas as devidas ocorrências, medicações, enfim, o que precisar. Há muitos pais também que às vezes não aceitam isso, não querem aceitar, e aí complica muito mais a vida do filho na vida escolar, vida familiar e tudo. Isso É também é verdade. um grande problema. Próxima pergunta. Rodrigo São Luís. Como ficam os espíritos que desencarnam no período infantil? O que acontece com eles? Boa pergunta. Que assunto maravilhoso esse. Que a abordagem começa já em O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, quando Kardec trata do retorno dos espíritos ao mundo espiritual. Bem, nós temos uma literatura espírita sobre isso. Há o livro Crianças no Além, que é da psicografia do Chico Xavier. Há o livro Escola no Além, também através do Chico Xavier. Há toda uma referência, todo um estudo a esse respeito no livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, também através do nosso querido Chico Xavier, então, entre outras obras. Bem, em linhas gerais, normalmente, o espírito que vem a desencarnar no período infantil, e pode-se englobar também o período da adolescência nisso, normalmente ele retorna ao mundo espiritual nessa mesma condição, ou seja, como criança ou adolescente. É por isso que na literatura espírita nós encontramos diversas descrições da existência nas colônias espirituais de parques infantis, escolas, creches. É isso mesmo. Porque eu vou lembrar aqui o nosso Emmanuel, esse nosso querido benfeitor espiritual, ele tem uma frase que diz assim: a morte não é um passe de mágica. Não é porque você se desvincula do corpo orgânico que você imediatamente readquire a sua memória anterior. Não é assim. E isso vai acontecer não apenas com as crianças, mas com nós adultos também. Por exemplo, quando eu, Marcos de Magno, desencarnar, quando o Ronaldo Gomes desencarnar, o que deverá acontecer conosco é que assim que obtivermos a consciência de estarmos, então, desencarnados, eu vou me olhar, o Ronaldo vai se olhar, e o que nós vamos ver? Eu vou me ver como eu me vi aqui na Terra, o Ronaldo vai se ver como se via aqui na Terra.
Não vai ter aquela coisa, eu não vou mudar a minha fisionomia, nem vou readquirir a minha memória das outras encarnações de imediato. Não vai acontecer isso também com o Ronaldo e praticamente com ninguém. Como o espírito está nessa fase inicial da reencarnação, e, portanto, ele está no período infantil, o espírito ele pensa como criança, age como criança, está num corpo que não lhe permite nem pensar nem agir como adulto. Então, quando ele desencarna, seja num acidente, seja pela morte natural, não importa. Então, quando ele se vê de retorno ao mundo espiritual, ele vai se ver criança, ele vai se ver adolescente e vai precisar de todo um período de tratamento e de educação para paulatinamente readquirir a sua condição espiritual anterior a essa encarnação. Quanto tempo isso vai durar? Isso é muito variável, porque aí vai depender, porque cada caso é um caso. Depende do grau de evolução desse espírito. Há aqueles que, por mérito próprio, pelo progresso que já realizaram, que rapidamente vão readquirir a sua condição espiritual anterior. Mas outros vão ficar durante muito tempo e no mundo espiritual vão passar por todo o período escolar que passariam aqui na Terra até finalmente terem condição de readquirir todo o seu arcabouço espiritual, tudo que ele é efetivamente. Então, normalmente, viu, Rodrigo, é isso o que acontece quando há a desencarnação no período infantil. Muito bom. Próxima pergunta. Rosane, Recife. O que fazer para harmonizar o ambiente doméstico? Ter paz no lar? Opa! Muito bom. Ronaldo, você não me deu a receita do bolo antes de começar o programa. Bom, mas tudo bem. Mas eu vou lembrar de uma musiquinha que diz: a paz do mundo começa em mim. Reticências. É isso aí. Como fazer para harmonizar o ambiente doméstico? Para ter paz no lar? Inicialmente, como muito bem lembrou aqui o Ronaldo, antes de mais nada, nós precisamos, com essa música, aliás, do Nando Cordel, nós precisamos, eu preciso gerar paz. Ou seja, tem que partir de mim, antes de mais nada. Não tem aquele velho ditado, aliás, põe velho nisso, né, que se você quer apagar o fogo, você não põe mais lenha na fogueira, não é mesmo? Você não vai apagar o fogo usando gasolina. Ou seja, se está havendo uma discussão, se alguém está nervoso, o que você tem que fazer? Ore. E não responda no mesmo tom. Jesus foi muito claro, né? Precisamos devolver o mal com o bem. Então tem que partir de você a pacificação. Então, evite discutir quando o outro está alterado. Porque se ele está alterado, vai adiantar você se alterar também e começar a discutir com ele? Não vai adiantar nada. Então, calma. Eu tive uma vez uma cena familiar que ligaram para mim. Ah, Marcos, você pode passar aqui? Eu falei, não posso. O que foi? Está acontecendo o quê? Não, porque o fulano está com uma dor de cabeça terrível, está prostrado aqui na cama. Você pode vir dar um passe nele? Sim, mas tudo bem, eu posso, mas se aconteceu alguma coisa, não? Ah, bebeu demais aqui, tá? Ah, tá, certo. Tá. Então, desculpe, não posso não. Como assim? Agora, como que agora você não pode? Porque olha só, se ele está alcoolizado, jogado na cama, que adianta eu ir aí para dar um passe nele? Então, dá o café forte aí para ele, deixa ele dormir mesmo prostrado aí. Agora, quando passar tudo, né, a ressaca, aí eu posso ir para conversar com ele. Ele está precisando de conversa, não está precisando de passe. Né? Ele precisa de orientação, né? Precisa de alguma coisa. Então, é isso que você vai fazer. Então, alguém está lá todo nervoso, está atacando Deus e todo mundo.
se afaste, vá para o seu canto, eleve o pensamento numa prece, por ele, por essa pessoa, baixe o seu tom de voz para conversar com os familiares, abra a mão do que você quer, isso é muito importante, de vez em quando nós precisamos exercer a renúncia, tem que abrir mão de vez em quando. Eu sei, vai passar o jogo de futebol do seu time de coração, mas você vai ter que pegar o celular e de vez em quando só olhar para ver como é que está o resultado. Porque você tem que abrir mão de assistir o jogo por causa de outra coisa, pelo bem da família. Então, a harmonia no lar, a paz no lar, começa comigo mesmo. E se eu for pacífico, se eu me harmonizar, eu transmito isso aos outros. E mesmo que a pessoa vá para cima de você, e aí, vai ficar quieto? Não vai dizer nada, não? Você depois. E fica lá, bons pensamentos, orando, pedindo ajuda dos bons espíritos, de Jesus, e deixa a coisa amainar, acalmar, mesmo que leve 24 horas. Para depois, fraternalmente, aí sentar. Olha só, podemos conversar? E assim você vai dando o bom exemplo e procurando, então, harmonizar o lar a partir de você. Eu sei que existem lares em que essas situações são muito complexas, são complicadas, e que nós temos companheiros e companheiras, né, que não querem essa harmonização. Nós temos o lado espiritual, né, dos nossos inimigos, ou simplesmente espíritos inferiores que não querem a nossa felicidade, e que vão, claro, tentar gerar muita perturbação. Mas, como nos lembra os benfeitores espirituais, a oração é a nossa grande ferramenta, e agir na paz. Até que uma hora os familiares vão entender que isso é o melhor, porque eles vão se desequilibrar, eles vão ficar doentes, não você. E eles percebem que quando precisam, quem que pode socorrer? Você. Então, é assim que nós vamos construindo essa harmonia, esse equilíbrio no lar. É uma luta íntima, e ninguém muda ninguém, ninguém transforma ninguém. Isso, precisamos compreender isso. Não tente mudar o outro, não. Mude você. Esse é o principal. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Essa já foi, da Rodina. Não. Sim, é essa verdade. É verdade. Essa já acabamos de... É a próxima. Vamos ver a próxima. Sinara, Salvador. O filho rebelde é sempre um espírito com quem estamos endividados por conta das existências passadas? O filho rebelde é sempre um espírito com quem estamos endividados por conta das existências passadas? Será? Pois é, Sinara. Pode até ser. Mas o que está pegando na sua pergunta é essa palavrinha. Sempre. Ou seja, todo filho rebelde é um espírito com quem temos alguma dívida que está rolando de existências passadas. Aí não. Não. Porque nós estaríamos fechando a questão e a lei divina não funciona assim. Ele é rebelde porque ele ainda não entendeu a lei de amor. Ele é rebelde porque pode ter sido constrangido a ter que reencarnar pela necessidade que ele possui de novos aprendizados. Ou seja, a rebeldia desse filho pode ter várias causas. Entre elas, tem essa questão desse endividamento de um para com o outro que veio de uma vida passada. Ou ele, que ainda não conseguiu superar totalmente o que fizemos com ele, ou até ao contrário, né? Porque, isso, na verdade, o problema somos nós e não ele. Tá? Mas, normalmente, seria esse caso. Né? Ele não superou alguma coisa lá do passado, que tem conosco, e aí, então, vem essa rebeldia. Mas esse é um caso.
Tá? Não podemos classificar rebeldia de filho, jogar nas costas das vidas passadas, pura e simplesmente. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam que muitas vezes um espírito endividado com a lei divina, que está precisando reparar os seus erros do passado e que precisa ser tocado pelo amor, ele então, arrependido do que fez, ele ora a Deus e solicita de Deus a bênção de reencarnar num lar onde ele possa ter pais que lhe deem essa carga de amor e de educação. Deus ouve esse pedido, procura esses que serão no futuro pais e pergunta se eles aceitariam aquele espírito como filho na próxima encarnação. Percebe? Não há vínculo entre eles em relação a existências passadas, nenhum. Tá? E vem a informação, olha, ele vai ser difícil, vai ser rebelde, não vai ser fácil, porque as tendências dele, apesar do arrependimento que ele está mostrando, mas as tendências serão muito fortes para se rebelar e para tentar cometer os erros novamente. Vocês estão dispostos a dar a ele a educação e o amor que ele necessita, mesmo sabendo que será uma prova difícil. E é quando, então, esses dois espíritos, que vão formar o casal, aceitam. Então, eles casam, eles crescem, eles casam, e aí vem o filho. E o filho é esse espírito. Não tem vínculo com esses pais em relação a existências passadas. Mas, a partir do nascimento, ele já vai mostrar rebeldia. Já vai ser desobediente, violento, desrespeitoso. Percebem? Nesse caso, o filho nada tem contra os pais. A rebeldia dele vem das suas próprias tendências de caráter. O problema desse espírito é com a lei divina, não é com esses pais. Agora, esses pais estão reencarnados para cumprir uma missão, que é a missão de, pela educação moral, conseguir corrigir os maus hábitos, as más tendências desse espírito. E se esses pais conseguirem, mesmo que apenas em parte, terão então um mérito muito grande perante a lei divina. Então, calma, em espiritismo, nós nunca podemos fechar assim questão. Ele é rebelde porque vocês devem ter feito com ele alguma coisa em existência passada. Calma, não é assim não que se explica isso. Essa é uma das possíveis causas, mas existem outras. De qualquer maneira, o trabalho dos pais é educar. Não? É isso aí. Se ficarmos preocupados com isso ou aquilo, não vai chegar a lugar nenhum e acabou. Façamos o nosso melhor. Pecando talvez até pelo excesso, mas não deixando de darmos a educação que se precisa. Helena, Fortaleza, meu problema é perdoar os outros, principalmente familiares. O que a educação espírita pode fazer por mim? Eu só gostaria de dar uma oportunidade ali, Marcos. Meu problema é perdoar os outros. Eu quero primeiro, Helena, te parabenizar. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa consciente, ou seja, o meu problema é perdoar. Então, você tem essa consciência da sua transformação. Isso já é um grande caminho a percorrer. Já está no caminho certo, buscando ajuda, buscando alguma orientação. Isso é primordial. Eu falo isso porque, Marcos, tem muitos que não querem aceitar, não é isso? Não aceitam de qualquer maneira. Mas ela não, ela sabe que o problema dela é esse, é o perdoar, principalmente os que estão no espaço de convivência. É verdade, é verdade. E você lembrou bem, Ronaldo, porque às vezes nós falamos com a pessoa, olha, você não acha que está na hora de você pedir desculpa, né? E a pessoa, muitas vezes, como você bem lembrou, Ronaldo, rebate, né? Pedir desculpa, perdão?
Não. Por quê? Nada feito. Ela é que tem que vir aqui, né, e inverte a situação, achando que o outro é que tem que pedir perdão, né, quando na verdade é a pessoa que precisa. E nós temos muitos casos assim, infelizmente, né, desses problemas de ordem familiar, ou seja, em família, nós não conseguimos nos dar bem com este ou com aquele, acabamos fazendo, por exemplo, bate-boca aí numa festa familiar, seja lá como for, por isso, por aquilo, e aí é quando nós acabamos desrespeitando o outro, e aí corta essa relação, fica uma inimizade. Fulana não fala com fulana, ou fulano não fala com fulano, e assim por diante, dentro da própria família. Mas é preciso perdoar. Ah, mas como perdoar? A Helena está se colocando aqui. O meu problema é conseguir perdoar. Mas olha só, eu vou lembrar que o nosso Rossandro Tringey, nosso querido companheiro do movimento espírita, psicólogo, no primeiro livro que ele escreveu, que ele falou sobre o auto-perdão, ele conta a história dele com o pai. E ele sempre teve problemas com o pai. Sempre, sempre. E ele, já adulto, formado, aquela coisa toda, foi quando ele percebeu que ele só conseguiria se dar bem com o pai se ele se perdoasse pelas coisas que ele já tinha falado para o pai, por ações que tinha tido com o pai, até que um dia ele teve a coragem, e tomou a iniciativa, e chegou para o pai, foi lá, sentou e pediu perdão. Pediu perdão. E aí o pai olhou para ele e disse, não, quem tem que pedir perdão sou eu. Então, olha só, né? Alguém tinha que dar um passo. Pronto. E aí, pronto, todo aquele passado se diluiu, se abraçaram. E que ele disse, saiu, sabe quando sai aquele peso dos ombros, da consciência, do espírito? Pronto, deu aquela leveza, e a amizade retornou, o companheirismo. Então, é preciso realmente perdoar. Jesus foi muito claro, né? Que nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos no caminho com eles, ou seja, aqui mesmo na Terra, sem esperar chegar aí a desencarnação, retorno ao mundo espiritual. Helena, o que você tem que fazer é dar o passo. Se você reconhece que o seu problema com determinado familiar, na verdade, é culpa sua, pelo menos em parte, tente se reaproximar. E eu tenho um caso aqui de um querido companheiro do movimento espírita, que diz que teve uma vez lá, são vários irmãos, e especificamente um brigou com os demais, que não aceitava isso, porque queria aquilo, e os outros não concordaram, aquela coisa toda. E o tempo começou a passar e o negócio se arrastava. Né? Aí tinha uma festa familiar, né? E que esse irmão brigado normalmente não comparecia nas festas, mas aí, não sei o que, ele compareceu. E aí esse nosso amigo ficou olhando e pensou, puxa, eu sou espírita, né? Eu sou cristão, essa situação não pode continuar, né? Eu vou tomar a iniciativa. Ele disse, Marcos, então cruzei porque ele se esquivava, né, dos irmãos, dentro da festa. Aí, uma hora, cerquei, parei na frente dele. Pô, meu irmão, não precisamos superar essa situação, não precisamos, de uma vez por todas. E não é possível ficarmos brigados. Aliás, na verdade, você que está brigado comigo, porque eu não estou brigado com você. Eu gostaria de ver você participando de todas as festas da família, fazendo tudo. Mas é que naquela ocasião, porque vocês, sim, tudo bem, pode ser um erro aí da parte do fulano e tal, mas cá para nós, você também foi cabeça dura, né? Bastava você, né, ter tido um pouquinho mais de flexibilidade, tudo ia se acertar. Vamos aproveitar essa festa aqui, já que você veio. Vamos superar isso. Mas aí você vai fazer o quê? Não, você não queria X? E ainda quero. Tudo bem, por mim não tem problema. Deixa eu chamar o fulano e a fulana aqui. Então vamos reunir todo mundo aqui. Gente, vamos acabar com isso daqui? Nós somos irmãos.
Então, essa conversa acabou levando à reconciliação. E ele disse, meu irmão, olha, tá, eu não peço nada para você. Agora, eu peço perdão a você. Não, mas você foi o único que não me ofendeu. Mas eu errei. Eu errei porque eu deveria ter, na hora, como cristão que eu sou, como espírita que eu sou, eu já deveria ter conciliado as coisas. Então, 1000 perdões e vamos nos abraçar aqui e tocar a vida para frente. Então, faça isso, Helena. Muito bem, Marcos. Acabou o nosso tempo. É verdade. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe. Gratidão mais uma vez pelo carinho de todos. E está aí a mensagem. Perdoa-se. Perdoe-se primeiro a você mesmo, diante de tantas coisas. Faça uma autoanálise. Muita paz. Gratidão a todos pelo carinho. E não esqueçamos da importância de, na educação, gerarmos a criação de bons hábitos para os nossos filhos, para os nossos alunos, as crianças de uma forma geral, que são esses espíritos reencarnados, tão necessitados de Jesus em seus corações e de serem homens e mulheres de bem. Até a próxima segunda-feira, 20h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, em mais um Espiritismo e Educação. Um grande abraço.